como o Daniel colocou muito bem, a nova lei ela parte ela nasce de uma compilação, né, de vários normativos e de tantos regulamentos que surgiram justamente por conta dessa discussão, né, acerca da lei antiga, da 8666, e a lei nova, ela, na verdade, ela consolidou, né, esses instrumentos e, claro, embora não tenha trazido muita novidade no sentido de mérito, né, dos procedimentos que devem ser adotados, obviamente ela trouxe, trará, na verdade, muita segurança no que diz respeito à positivação dessas normas, né? O que nós chamamos de norma geral e norma não geral, ou norma específica. Tá? E a lei de licitações, em sua essência, né, ela trata de normas gerais. Tanto é assim que no seu artigo 1º, ela diz lá que essa lei institui normas gerais sobre licitações e contratos no âmbito da administração pública federal, estadual, municipal, do Distrito Federal. Isso significa que, via de regra, o que é tratado nessa lei, o que é disciplinado lá, obriga a todos. Mas essa regra não é absoluta. Né? A exemplo do que ocorreu com a lei 8666, a lei nova 14133, ela extrapolou esse limite de legislar sobre norma geral. E aí, pessoal, quando a gente fala de norma geral e norma específica, a gente fala um pouco de competência, né? A competência de quem tem norma geral é reservada, é privativa, mas há uma competência residual, subsidiária, que cabe aos outros entes, às outras esferas. O fato é que o que está na lei federal, para a administração pública federal, para a União, sim, é norma geral. Mas nem tudo ali pode ser considerado norma geral para os entes, estados, municípios e Distrito Federal. Então, assim, por mais que eu tenha dito que esse conceito é muito fluido e há uma linha muito tênue entre o que é regra geral e o que não é, tem alguns pontos da nova lei que são flagrantemente, que são evidentemente não gerais, que são normas que indiscutivelmente não podem ser tratadas como normas gerais. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui só para a gente entender um pouquinho melhor o que seria norma geral, indiscutível, né, porque de fato tem algumas normas, né, de caráter geral e outras não. Questões como a definição de quais são as modalidades de licitação, quais são os impedimentos à participação de licitação, quais são os valores e limites para licitar ou não licitar, os casos de dispensa, né, de licitação, quais são os casos de inegibilidade, tudo isso, pessoal, entre outros, mas eu estou destacando apenas alguns, tudo isso é indiscutivelmente norma geral. Tem algumas questões que não deveriam, como eu disse, ser tratadas de maneira geral, ou seja, que fossem impostas a todos os entes. E aí eu vou destacar algumas aqui para também a gente, né, compreender melhor essa questão. Como o Daniel mencionou, hoje as audiências públicas, com o advento aí, com o surgimento da pandemia, que transformou o mundo de uma maneira geral, as audiências hoje elas podem ser virtuais, mas as presenciais, as físicas, elas não acabaram, não existe uma regra dizendo que elas têm que ser eletrônicas, que elas têm que ser virtual. E aí vem uma lei de licitação e diz isso, que as sessões agora têm que ser, e aí, como já tinha na lei do pregão, tem lá uma expressãozinha, deverão ser preferencialmente. Então, assim, a minha ideia, a minha proposta aqui, repito, na qualidade de debatedor, é trazer um tema para cá, né, expor aqui, provocar, despertar o raciocínio da gente, chamar a atenção para pontos
pontos importantes e controversos que a gente vai enfrentar a partir da vigência plena da lei. Mas como o Daniel, de forma, como eu disse no início, de forma muito adequada, com muita propriedade, colocou os avanços, né, que a nova legislação traz e os benefícios que com ela a gente vai desfrutar, vai usufruir, eu quis trazer um ponto que eu considero negativo. Eu disse há pouco que um dos problemas vai ser esse, porque muita gente não vai seguir, vai se apegar no preferencialmente, né? E aí eu me lembrei de outro detalhe. A lei diz que todas as sessões licitatórias, as sessões públicas da fase externa tem que ocorrer de forma eletrônica, e aí ela traz uma exceção, botando lá o preferencialmente, obviamente, e aí quando ela diz que a sessão excepcionalmente pode não ser eletrônica, sabe o que ela diz? Que ela tem que ser gravada em áudio e vídeo. E aqui, volta ao mesmo ponto. Não é uma crítica contra a transparência, não, pessoal, não é isso. Mas eu estou tratando de questões de ordem prática, do dia a dia, do cotidiano. Se conta nos dedos os municípios em Alagoas que terá a condição de implementar isso na sua plenitude, pelo menos a partir de 2023. Já me abriu porque já está batendo a porta. Tem menos de 6 meses. Então era isso. Era mais para tentar contribuir nesse aspecto, trazendo um pouquinho dos aspectos que eu considero negativos, né, na nova lei. E aí deixo a oportunidade para Daniel e a Edjane, que também vai falar na sequência, externarem o pensamento, o entendimento deles acerca de como essa questão deve ser enfrentada e qual o caminho que os municípios, já que nós estamos aqui, né, numa esfera municipal, como eles devem se comportar com relação a isso. Para finalizar, a exemplo do que fez o Daniel, parabenizar a gestão do prefeito Petrúcio pela iniciativa. Vocês podem se sentir privilegiados, tá? Porque isso aqui não é a regra, né? Essa preocupação, né? Esse investimento, essa antecipação frente a uma questão dessa, né? Não é a regra. Eu trabalho, hoje o meu escritório tem contrato com 10 municípios no estado de Alagoas, atualmente. É o primeiro evento que eu estou vindo dessa natureza. Então, não estou falando dos 100, mas estou falando de 10% do estado, né? Então, pelo menos no meu universo de clientes, Sigacir sai da frente nesse aspecto e por isso que eu disse, sintam-se privilegiados, porque isso é investir em capacitação, isso é investir no servidor público, e conhecimento nunca é demais, e conhecimento nunca acaba. Dinheiro nunca acaba, herança, né? Você vê o filho, o pai educa, deixa herança, dinheiro pode acabar, o patrimônio pode acabar, mas a formação, a educação, tanto a educação familiar quanto aquela acadêmica, ninguém tira, né? Não acaba nunca. E é mais ou menos isso aqui. Né, o conhecimento que vocês adquirem, claro, no dia a dia, na prática da atividade, bem como esse, né, teórico, é coisa que vocês levam para o resto da vida profissional e até vida pessoal mesmo. Obrigado, viu, pessoal, pela atenção. Parabéns a todos.